Começando mais um Rede 87 para vocês, eu sou Caio Bianchi e vamos falar sobre John Arias, meus amigos. O Palmeiras está de olho no jogador do Fluminense. É o John Arias que quer ser negociado, ele não quer ficar no Fluminense, né? E o Palmeiras sonha em ter o John Arias, que é um baita jogador. Desde o ano passado o Palmeiras já se falava nisso. O John Arias, desde o ano passado, já tinha falado para o Fluminense que não iria ficar. O Fluminense pensa em vender o jogador para fora, né, do futebol brasileiro, até porque para não reforçar os rivais, né? E porque, claro, que você vai dispensar um baita de um jogador como o John Arias e colocar ele em outro clube brasileiro, com certeza é um grande reforço para qualquer clube que ele for, pelo futebol que ele joga. E eu vou falar para vocês, se o Palmeiras consegue concretizar uma contratação dessa, é muito importante para o Verdão e para a temporada do Palmeiras. O Palmeiras parece que está tentando colocar uma moeda de troca aí no meio, que é o Atuesta, que estava na MLS, se eu não me engano. Eu vou te falar uma coisa, o Atuesta não vai jogar no Palmeiras. Palmeiras, se não for com o John Arias, eu acredito que vai tentar negociá-lo com qualquer outro clube, até porque ele saiu por empréstimo porque não tinha espaço no Verdão e o Abel não deve contar com esse jogador, até porque o futebol dele é muito abaixo do que o Palmeiras precisa para esse ano. E pelas contratações, pelo menos do Paulinho até agora e do Facundo Torres, o Atuesta está muito abaixo dessas expectativas. Agora vamos falar um pouco de outra coisa sobre Andrés Pereira e a novela que não tem fim, né? O Palmeiras ainda sonha em ter o jogador. Para mim, eu acho que é caso de desistir, ir para buscar outro meia, buscar outro volante, outro cara versátil como o Andrés Pereira, porque você vai ficar esperando uma resposta até quando desse cara, né? Do Furran. Falam que o Palmeiras já tem acertado tudo com o Andrés Pereira, só falta fechar com o Furran, que é o principal. E agora dizem que o Palmeiras vai fazer uma oferta maior do que havia feito lá atrás, para ver se o Furran libera o jogador, né? Dizem aí, inclusive, que o Furran está procurando um meia, um volante, mais ou menos com as características do Andrés Pereira, e dizem que há indícios dele vir para o Palmeiras sim, mas tô, eu não acredito mais nisso, eu acho que ele vai ficar lá no Furra. E vou ser bem sincero com vocês, eu acho que é questão até do Palmeiras se libertar disso aí, procurar outros nomes por aí, né? Porque você vai ficar esperando a resposta do Andrés Pereira, cara, do Fulham, porque o Andrés Pereira, eu acho que é um bom jogador, negociações demoram, eu sei, cara, é sempre que eu falo aqui no canal, os bastidores é complicado. E uma negociação desse tamanho, claro que demora muito, porque o Andreas Pereira, inclusive, é um jogador muito importante para o Fulham e joga na Premier League, né? Já por aí você já tira o quanto é difícil. Mas eu acho que o Palmeiras não pode esperar, porque vai começar a temporada. O Palmeiras começa já no Paulista agora, e o Palmeiras precisa arrumar esse elenco aí, porque de fato, concreto, até agora, só duas contratações, saíram dois, chegaram dois. Então, o Palmeiras precisa acertar isso aí o quanto antes, para depois lá na frente não ter desculpa de que não treinou, chegou fora de ritmo do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro, enfim. A pré-temporada esse ano não existe, vai ser no Campeonato Paulista. Então, por isso que o Verdão tem que abrir os olhos com essas contratações para trazer o quanto antes, para amanhã não ter desculpa de que não fez a pré-temporada. Agora vamos falar do camisa 9. O Palmeiras não fala, não se vê notícia, não se ouve falar em camisa 9 no Verdão. Eu acredito que o Palmeiras vai colocar o Paulinho como esse camisa 9. Eu tenho quase certeza disso, porque é estranho você não ouve especulações do Palmeiras com camisa 9. Você vê muito jogador de beirada sendo especulado, mas camisa 9 você não ouve falar. Palmeiras tentou lá atrás Gabriel Jesus, né? Consultou, diz que o Pombo, né? O Richarlison. Palmeiras também foi atrás de saber da situação do Vitor Roque, mas nenhum desses
se concretizaram, meus amigos. Agora, vamos falar sobre o Abel. E o Abel tem uma vida difícil, vai ter um campeonato difícil, porque ele que gosta muito de reclamar sobre números de jogos, e esse ano, com certeza, ele vai ter muitos jogos pela frente e vai ter com que se preocupar. Por isso que eu acho importante ter um plantel bom, porque você, com um plantel bom, você olha para o banco de reserva e você faz simplesmente uma troca boa por outra. Porque muitas vezes, principalmente no ano passado, quando o jogador estava mal, quando você olhava para o banco não tinha. Aí o Abel começava a fazer aquelas loucuras de dois laterais, enfim, aquelas coisas que ele gosta de fazer. Mas esse ano o Abel vai ter dor de cabeça sim, porque vai ter muitos jogos dele que não gosta desse calendário do futebol brasileiro, mas uma coisa que tem que se dizer é o seguinte: ele já tem aqui 4 anos, vai para 5 anos esse ano, então ele já tem que estar acostumado com esse calendário. E ele vai começar o ano sabendo quantos jogos o Palmeiras vai ter pela frente, e por isso não adianta reclamar, Abel. Você tem que fazer esse time jogar. Por isso, eu repito mais uma vez, é importante estar contratando, é importante você contratar jogadores bons, reposições boas, para que o Palmeiras não sofra no decorrer da temporada, porque esse ano o Palmeiras tem que buscar grandes títulos. Não pode fazer o que fez no ano passado, ficar nas oitavas de final e ouvir no final das contas que o Palmeiras pegou muito cedo o Botafogo e muito cedo o Flamengo. Para que isso não se repita, precisamos de contratações importantes, urgente. Beleza? Fica aí o vídeo, curte, compartilha, comenta, tamo junto, valeu.